Ei, gente, bem-vindos ao canal Toda História. Meu nome é Eliane Cavalcante, eu sou professora de História e hoje eu vou te dar uma aula sobre um movimento que transformou a humanidade, o Renascimento Cultural. Entre os séculos XIV e os séculos XVI, a burguesia comercial beneficiária do Renascimento comercial e do Renascimento urbano começa a ser a classe social mais importante, especialmente nas cidades mercantis, mais especificamente nas cidades portuárias que recebiam cargas, navios, informações vindos da Ásia, da África e de outros lugares da Europa. As cidades italianas tinham um monopólio do comércio do mar Mediterrâneo. E ali, as conquistas marítimas, o contato mercantil com os outros continentes gera não só a ampliação do comércio, mas também uma abertura da mentalidade. Eu gosto de começar a falar sobre o Renascimento Cultural fazendo uma análise do nome, Renascimento Cultural, da origem deste nome. Foi chamado Renascimento Cultural um movimento cultural que aconteceu entre o final da Idade Média, o início da Idade Moderna, entre os séculos XIV e XVI, e foi um momento de grande transformação na Europa Ocidental. Por que se chamou Renascimento Cultural? Porque ele vem carregado de uma cultura que durante a Idade Média ficou escondida, adormecida, considerada uma cultura pagã, uma cultura que não combinava com a principal orientação da Idade Média, que era a orientação judaico-cristã, especialmente o catolicismo, que inundava, que era a lei maior, que era a referência nos reinos medievais. Então, essa cultura greco-romana, durante muito tempo, ela ficou escondida, Ela não era valorizada, ela era presa em bibliotecas secretas nos mosteiros, e quando o movimento acontece, ele vem carregado de muitas características da cultura greco-romana e de uma extrema valorização desta cultura greco-romana. Então, ele também traz o nome de renascimento da cultura greco-romana. Mas ele é chamado de renascimento cultural. O que a gente tem que pensar muito é que não há um renascimento de uma cultura que morreu, como se na Idade Média não houvesse cultura. Muito pelo contrário, a Idade Média é um período de rica cultura medieval, diferente desta cultura renascentista que nós vamos estudar e analisar hoje. O importante do movimento do Renascimento Cultural é não começar a estudar o Renascimento a partir das suas características, mas sim das condições que levaram ao surgimento deste movimento. Com o fim das cruzadas, o renascimento comercial e urbano acontece. As rotas comerciais antes terrestres entre o Oriente e o Ocidente, logo após a formação das monarquias nacionais, elas vão surgir como rotas marítimas através da abertura do mar Mediterrâneo. Este mar era dominado pelas cidades italianas, que passaram a ter nos seus portos, especialmente em Gênova e Veneza, uma entrada constante de mercadorias, novidades comerciais, conhecimentos científicos, abrindo as portas do Ocidente para uma transformação da mentalidade. Todo professor de história, ou pelo menos a maioria deles, explica Renascimento Cultural começando pelos artistas plásticos, pelas pinturas e esculturas que povoaram de beleza, arte e perfeição a Europa entre os séculos XV e XVI especialmente. Renascimento cultural é quase concreto nos quadros e esculturas. A gente consegue destacar quase todas as características do Renascimento através das artes plásticas. Porém, ele é um movimento muito mais amplo do que isso. Ele aconteceu na ciência, ele aconteceu na literatura, ele aconteceu nas relações econômicas. Ele é um movimento de transformação de mentalidade, como eu já disse antes, estou até me tornando repetitiva. Mas é através da análise das artes plásticas que a gente consegue destacar, essas características renascentistas, mostrar para o aluno o que são essas características. E eu não vou fugir deste lugar comum, a gente vai começar a analisar um pouquinho. A estaticidade da arte medieval é aos poucos substituída pelo movimento, pela perspectiva, pelo estudo homem, fazendo com que os seus quadros
sejam inundados não só de arte, perfeição e beleza, mas de muita ciência, geometria, estudo do movimento. Leonardo é talvez o maior mestre que represente em suas obras quase todas as características do Renascimento. Mas se nós tivermos que escolher um artista que valoriza a arte greco-romana e que trabalha o mármore como os antigos escultores gregos, Michelangelo Buonarroti é o melhor exemplo. O teocentrismo, que marcava toda a realização cultural da Idade Média, vai ser substituído pelo antropocentrismo. Deus como centro agora não fazia mais sentido, o homem era o centro de todas as realizações. A racionalidade humana é valorizada e nem por isso precisa-se se abandonar a Deus. Deus fez o homem à sua imagem e perfeição, e a razão humana também é uma criação divina. Aos poucos, os padres, os duques, os maiores nobres vão se aliando à burguesia comercial neste gosto pelo movimento renascentista. Surge assim o mecenato. O mecenato é uma prática que existe desde a época do Império Romano e ela consiste principalmente em financiar artistas, ser patrocinador de artista. Até hoje existem patrocinadores, hoje muito mais ligados aos esportes. Mas na época do Renascimento Cultural, os mecenas eram aqueles reis, príncipes, nobres, arquiduques, condes que financiavam os artistas a fim de mostrar o seu status social. Eles eram amantes e protetores das artes, das letras, da cultura em geral. Essas ações elas eram bem vistas com a sociedade e davam muito prestígio para quem era mecenas. Bom, essa foi a nossa aula sobre renascimento cultural. Com essa aula eu pretendi que vocês observassem as circunstâncias do surgimento do movimento, as principais características do renascimento cultural, a capacidade de transformação que esse movimento teve na arte, na ciência, na cultura em geral. Não é uma aula sobre obras renascentistas nem sobre artistas renascentistas, porque essa é uma outra aula. Eu volto para a gente falar sobre isso. Tchau!